E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Bom dia! Deixa eu ver se consigo ajeitar aqui melhor, né? Show de bola, né? Então, antes da gente começar a aula de hoje, eu estou muito mais no Instagram, mas o sistema fica fácil de gravar aqui e depois jogar no Instagram. Então, tenha um bom dia. Você que com essa chuva maravilhosa, né? Já tem quase 2 meses sem puxar uma vela. Pelo menos aqui na nossa região tá difícil de voar. Mas quem tem a possibilidade de voar em outros lugares, o Brasil é muito grande, né? Então isso é bom. Beleza. Mas antes de eu começar a aula de hoje, que vai ser sobre térmica, antes de falar sobre térmica, eu queria que vocês entendessem esse triângulo. Aqui, ó, que é um triângulo. Como está invertido, eu vou explicar para você aqui, ó. Aqui na base de um triângulo, de um piloto, a vida dele, para ele voar de térmica, para ele voar melhor, parece não, mas é um gráfico. Aqui é ser. Está ao contrário, né? Porque o telefone... Mas é ser. Ser. Esse aqui é ter. É o meio do... É o meio do triângulo. E aqui é o fazer. É esse alguns pensamentos de algum piloto. O piloto, ele quer ser um piloto, mas ele já quer ter. Ele não quer fazer. Então, na realidade, a base é ser. Depois tem que fazer, para depois ter. Então, quando você troca, ou você também tem muito piloto que quer ter primeiro, ele quer ir para a base. Ele quer ter logo. Ele não quer fazer e não quer ser um piloto. Ele pode dizer assim, eu sou piloto de parapente, mas ele não faz por onde para ser um piloto. Então, primeira base de qualquer coisa, você precisa ser, você precisa treinar. Depois você tem que ir fazendo várias vezes. Fazer. Treino. E depois você tem. Ah, eu quero ficar mais alto. Pô, mas não treina. Ele quer ser um piloto de voar acima de 1000, mas ele não treina, não quer ser primeiro. Ele quer ter, né? Eu acredito que hoje está tudo por aí. A nossa vida, né? A gente está querendo as coisas tão rápido que a gente quer ter as coisas, mas não quer fazer. E quando quer fazer, faz pouquinho. Aí vai na rampa 2 ou 3 vezes, já quer ir para baixo da nuvem, já quer comprar uma vela, já quer isso aqui, já quer ter sonhos. Ninguém está dizendo que você não possa ter sonhos. Mas você tem um processo. Vou tirar aqui uma pergunta para ver se faz pertinência aí. Isso aqui é uma caixinha de perguntas, né? Antes da gente entrar no nosso conteúdo. Olha só, a perguntinha aqui, ó. Fale sobre onde você está e onde você quer chegar. Então, se você não sabe onde você está, como você sabe como chegar? Então, primeira coisa, você precisa ser. Fale onde você está. Onde você está. E onde você quer chegar. Beleza? Então, não falou onde você quer chegar. Falou onde você está. Então, onde você está é o ponto para você ir por algum lugar. Então, aqui todo mundo entendeu, né? Agora vamos para um voo. Ó, o que eu vou falar aqui de térmica, ela serve tanto para motor como para livre. Não vem me dizer que não dá. Ah, eu tenho medo. Cara, o medo
ele é a coisa que te para. O medo, às vezes, é falta de informação, falta de conhecimento. O medo, ele te para de você. Tem que ter o medo? Eu tenho medo, mas eu posso controlar o medo. Se você quer uma vida extraordinária, voos maravilhosos, você precisa fazer um controle de si mesmo, na sua mente, do medo. Porque, cara, você às vezes vê um cara mais velho que você, de idade, voando. Você vê um cara mais novo voando e você fica conversando contigo mesmo, que não pode, e o medo vai barando. Pera aí, só um minutinho, pessoal. Meu pai tá ligando. Daqui a pouco eu retorno para ele. Então, para a gente poder fazer um voo de térmica, a gente precisa entender. Ó, o pior que ele não vai parar não. Meu pai é fogo. Quando eu não atendo, ele fica preocupado. É que normalmente eu faço as lives de manhã ou de noite, né? Então, o princípio é o seguinte. Você lembra? O princípio Deus fez a luz e viu que é bom. Então, o princípio é o início. Não adianta você ir para o meio, lá para frente. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vocês precisam entender que a bolha, ela depende de uma diferença de temperatura. Pode ter sol ou pode não ter sol. Isso não impede de não ter bolha. Só que essas bolhas, de acordo com a temperatura do sol, essa bolha ela tem uma velocidade grande e uma velocidade pequena. Então eu aconselho quem vai começar a voar de térmica, não voar no horário de meio-dia. Meio-dia que a gente entenda que tem um sol que vai aquecer o chão, que vai formar essas bolhas. Essas bolhas vão ter uma velocidade de acordo com o terreno e de acordo com a temperatura do ambiente. Então vocês precisam ficar ligado nisso. Então o ideal era, se vocês puderem, principalmente vento de norte ou no interior, voar num horário de 10h30 a 11 horas, para você começar a pegar essas bolinhas que são movimentos mais tranquilos e observar também a área que vocês estão voando. Isso quer dizer o seguinte: quando você pega uma bolha, você acaba tendo uma autonomia maior. Então, se você decolou de um morro de 400 metros e a vela sempre está descendo, se você pegar uma bolha, lá na frente você vai estar a 400 metros. Se você subir mais de 400, você está a 500, então você vai ter uma autonomia maior. Como o morro teu de decolagem é de 400, um exemplo, e as bolhas elas vão te fazer uma visão extraordinária, de que você vai ficar um pouquinho mais alto, mas não com tanto sacode, sempre travadinho. Isso aí tem que usar. Você, por exemplo, de paramotor, quando você usa essas bolhas para voar de paramotor, você tem uma economia enorme de combustível. Entenda bem, não precisa encher o tanque de combustível. Ou você tem que gastar combustível, botar combustível que é custo, que está tirando do seu bolso, da sua família. Vou sair daqui. Você tem que pegar essas bolhas e você vai economizar combustível, por quê? Você vai ter que decolar, beleza? Você acabou de decolar, você vai em direção a uma bolha. Quando você entrar nessa bolha, você gira, acelerando um pouquinho só, que automaticamente o parapente vai subir e economizar combustível. Então, geralmente quando eu vou de motor, eu quase não gasto combustível. Eu preciso de um combustível para ir roubadas e um combustível para sair. Então 1 litro, 1,5 litro é o suficiente. É o suficiente para você poder sair, pegar essas bolhas e enroscar. Enroscar, girar de um lado, você precisa
ter uma outra aula para fazer esse plano, entendeu? Mas o que eu quero dizer para você é que você precisa de um horário. Um horário para você ir acostumando com essas bolhas. E aí, se você é um piloto de paramotor que quer voar muito mais longe, você não precisa encher um tanque, cara. Você só precisa fazer o quê? Ter um tanque e olhar de bolha, conhecer de nuvem. Então, você lembra daquele gráfico que eu falei no início agora? Você precisa conhecer. Depois que você conhece as informações, naturalmente o medo vai ter. Só que você vai controlar e entra nessa bolha. É mais ou menos o que eu quero dizer, que você precisa ter um controle emocional e partir para o seu sonho, da distância, do voo mais longe. E as bolhas, elas vão, você pega uma bolha, enrosca, vai na outra bolha, enrosca, e aí você, sabe, tem um voo mais longo, econômico, e isso é gratificante. E aí tem o nome no meio da galera ali que você voa, caraca, fulano de tal. Você precisa prolongar mais o seu conhecimento. Se você chegou até aqui no degrau da vida, você só consegue passar esse degrau se você tiver conhecimento. E outra coisa, não adianta conhecimento sem o exercício, sem a prática. Precisa praticar, pessoal. Exercício e prática. Isso é o mais importante. Então a aula de hoje, que a gente vinha aqui para falar, seja primeiro, vá fazer, depois para você ter, beleza? E segundo, voe de térmica. O desconhecido, o invisível, é que vai te dar uma visão extraordinária e uma vida extraordinária. Não é o que você vê que vai te levar para o sucesso. É o que você não vê, mas que você precisa entrar em detalhe. Mas um dos itens do sucesso é alimente sua mente. Eu tenho até um canal de desenvolvimento pessoal no Instagram, onde eu ensino essas partes da mente para você viajar. Em 2019 eu tinha uma vida. Hoje eu sou o mesmo cara. A minha mente foi alimentada. Alimente sua mente. Alimente sua mente para a vida extraordinária. E aí o que eu não via, eu estou vendo agora. E aí quando você vê, você fica diferente de todo mundo. Você acaba passando. E se você conseguir financeiramente, tá a dica aí. Beleza? Então a nossa aula de hoje foi de controlar o medo, controle emocional, e as térmicas, que são um benefício para o voo, para economizar combustível, e também para quem tem uma vela de pouca performance, que aí com essas bolhas você consegue ficar mais alto, você consegue voar mais longe. Então meu nome é Aquino, a gente está nessa jornada com a família blindada. Obrigado aí, pessoal. Tchau, tchau.